Então, os vírus, né, a gente viu que eles não têm células, né, então eles são diferentes de todo mundo. Isso também entra esse debate se eles são ou não vida, pelo fato de eles não terem células, né. Como eles não têm células, eles vão fazer o quê? Eles vão precisar se reproduzir utilizando de outros seres vivos. Então, obrigatoriamente, né, todos os vírus, eles são parasitas. Todos são parasitas. Alguns vão acabar matando, né, os seres vivos que eles atacam, outros não, né? Tem vírus que eles apenas se reproduzem, utilizam de outras células, de outros seres vivos, mas não chegam a matar ele, tá? Mas eles têm características sim de ser vivo. Por exemplo, vírus evolui, vírus tem hereditariedade, vírus consegue se reproduzir. Então isso aí eles conseguem fazer igual a todos os outros seres vivos. Só o que eles não têm são as células. Vimos que, já que eles não têm células, eles têm que ter alguma coisa, né? Então, o que é que eles vão ter? Eles vão ter uma cápsula de proteínas, né, que é chamada de capsídio, o capsídio viral. Dentro dessa cápsula vai ter um material genético, que pode ser ou DNA ou RNA, e alguns vírus, além disso, vão ter também um envelope, né, de lipídios. Esses vírus são chamados de vírus envelopados, né? Então, isso aí foi o tema, foi o que a gente estudou na aula passada. Os vírus podem ter vários formatos, né? De acordo com a espécie, né, com o tipo viral, eles podem ter vários formatos diferentes. Vimos que cada vírus ele vai ter uma especificidade, ou seja, um vírus ele só vai atacar uma célula específica. Ele não vai sair entrando em todo canto, ele só entra naquela célula que ele sabe que tem uma especificidade com ele. E essa especificidade se dá pela proteína, né, que ele tem no seu capsídeo ou no seu envelope. Ele tem uma proteína que é como se fosse uma chavezinha. Quando chega na célula, ele só vai abrir aquela célula específica para poder entrar. Falamos também um pouquinho da reprodução, né? Vimos um exemplo de reprodução de um vírus que tem DNA, de um vírus que tem RNA, né? Como é o caso do HIV. E também falamos sobre, tipo, quem pega coronavírus, né, prof? Isso. O coronavírus, ele vai entrar pelas células do sistema respiratório, né? Então, por isso que ele é um vírus que pegou tão fácil, se espalhou e gerou essa pandemia. Porque ele pega, né? A infecção dele se dá pelas células da respiração, do sistema respiratório. Então, por isso que ele se espalha pelo espirro, pelo ar, né? Pela fala. Então, por isso que a gente teve que usar máscaras. Então, isso a gente viu na aula passada, de Jaclay prions e viroides, né, são partículas subvirais. Eles são mais simples ainda que os vírus. Os viroides são apenas uma partícula de RNA que ataca plantas, né, eles descobriram isso daí. E temos também os prions, que são proteínas anormais, proteínas infecciosas, que causam doença. É o caso, por exemplo, da doença da vaca louca. Né? Era um prion, uma proteína, né, alterada, que ela infectava, né, o cérebro das vacas. Então, as vacas elas ficavam com o cérebro esponjoso, né, e o nome da doença era encefalopatia espongiforme bovina. Tem, qualquer ser vivo pode ter. Não, aquela que eu mostrei hoje não era essa, não. Aquela que estava passando no vídeo era a varíola, que as vacas elas tinham uma forma de varíola mais branda, as pessoas pegavam e essas pessoas não tinham a varíola humana. Não, esse nome vaca louca tem a ver com o cérebro delas, né? O cérebro dela ficava com buracos, por isso que deram o nome de vaca louca, mas ela não tinha, ela simplesmente ficava debilitada e morria, ela não ficava enlouquecida, não. Isso, o segundo A vai ser separado agora. Vai ficar aqui só o segundo B, C e D, e o segundo A vai ficar com outra professora. Continuando, então hoje nós vamos estudar, né, como é que o corpo se defende dos vírus, né? Ou seja, a gente vai estudar a proteção contra os vírus. Então, gente, o nosso corpo ele pode se defender dos vírus de três formas principais, né? Que são os anticorpos, as vacinas e os soros.
Então, como é que funciona, né? O que que é cada uma dessas coisas, né? E como é que funciona elas? Vamos ver aqui. Então, gente, quando um vírus ele entra no nosso corpo, imediatamente o nosso corpo já vai produzir uma defesa, já vai produzir uma espécie de exército, né, para se proteger desses vírus. Então, essa defesa é chamada de anticorpos. Então, o nosso corpo ele já tem esses anticorpos e quando alguém invade, seja um vírus, uma bactéria, qualquer coisa, o nosso corpo já vai lá e vai proteger. Então, isso são os anticorpos. Quem faz isso são os anticorpos. Então, quando o vírus invade o corpo, nosso corpo produz anticorpos, que são moléculas que atacam o invasor. Em alguns casos, os anticorpos produzidos após a primeira infecção fornecem proteção permanente. Então, a pessoa não repete aquela mesma doença de novo. Por quê? Porque o corpo produz uma proteção e essa proteção ela fica para a vida toda. É o caso, por exemplo, de doenças como rubéola, cachumba, sarampo, você só tem uma vez. Quando você pega o vírus uma vez, dengue também. A dengue você pode ter até 4 vezes, por causa que existe 4 sorotipos para dengue, mas você só pega um de cada vez. Se você pegou um, se ele vier novamente, você não pega ele não. Se você pode pegar os outros tipos, mas aquele tipo que você já pegou, você vai adquirir imunidade e você não pega mais nunca. Isso. A cachumba, ela incha aqui, né? Ela incha essas glândulas, né, que a gente tem aqui nas as amígdalas, e aí a pessoa fica com o pescoço inchado. Os vírus não são atacados por antibióticos, mas a vacina, soros e outro medicamento contra certo tipo de vírus. Então, assim, antibiótico não mata vírus. Não mata. Antibióticos são medicamentos que matam bactérias, não tem nada a ver com vírus. Então, eu estou com uma gripe, vou tomar, sei lá, azitromicina. Não vai adiantar nada, porque a azitromicina é um remédio, né, um antibiótico que só mata bactérias. Mesma coisa, por exemplo, agora nessa pandemia, né, houve aí uns boatos, houve aí umas fake news que as pessoas estavam divulgando, que se você tivesse Covid, você tomaria azitromicina, né? E aí empurraram uma ruma de remédio que não tinha nada a ver, como a cloroquina, né? Também a hidroxicloroquina, a azitromicina e a ivermectina. Nenhuma serve para o coronavírus, nenhuma. A ivermectina é para matar parasitas, a cloroquina é protozoários e a azitromicina é fungos. Não tem aliás, é bactérias, não tem nada a ver com vírus, né? Então não serve, tá certo? E muitas pessoas compraram de forma irregular e tomaram, né? Eu conheço uma pessoa que era da saúde e ele trouxe esses remédios e ele guardou em casa. Aí eu disse assim, mas tu vai usar isso sabendo que não fosse? Ele disse, não, eu já tenho guardado, né? Caso precise, eu digo, mas não vai precisar não, porque o vírus não tem nada a ver com a eficácia desses remédios, né? Então, olha só, gente, como é que funciona, ó? Chegou um vírus, uma bactéria, uma célula cancerígena, enfim, chegou alguma coisa que o corpo detecta que não era para estar ali, é um invasor. O corpo vai lá e produz anticorpos. Quem é que produz esses anticorpos? São os glóbulos brancos. Pronto, a gente foi lá no laboratório, né? A gente observou aquela lâmina de sangue. Tinha umas células lá que eram maiores. Tinha várias, né? Que eram umas pequenininhas. E tinha umas maiores. Aquelas maiores eram os leucócitos. Deixa eu ver aqui, vocês estão comentando muito. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Paracetamol dá câncer. E ele demora para fazer efeito, né? Depende do medicamento. Tem medicamento, por exemplo, você toma uma dipirona. Uma dipirona, rapidinho ela faz efeito. Todo remédio acarreta uma controvérsia. O remédio é o seguinte, todo remédio ele tem efeitos colaterais. Às vezes, efeitos colaterais são tão fortes que não vale nem a pena tomar. Por exemplo, é o caso do... Como é o nome? O cetoconazol. O cetoconazol, shampoo ou creme, é bom. Só que comprimido ele é muito forte. Então não vale a pena tomar. Você só pode tomar o comprimido se for receitado por um médico e você tiver realmente com infecção fúngica muito grave e que ele sirva. Porque senão você vai tomar e vai ser só uma porrada de efeito colateral que ele dá. Agora, assim, na pele, não tem problema não, você pode usar.
Tem pomadas, né, para fundo na pele, tem para o cabelo também, serve para caspa, né, tem shampoo de cetoconazol, mas o comprimido, ele é muito forte. Ele no corpo, ele dá muito efeito colateral. Então, é melhor não tomar, né? Mesma coisa antibiótico. Tem antibiótico que é muito forte. Você toma ele, você fica praticamente doente, de tanto efeito colateral que ele dá. Então, você só toma realmente com uma recomendação médica. Não é uma coisa que você pode ir lá, é tanto que é proibido, né? A gente não pode comprar antibióticos sem receita médica. Tem que ser receitado por um médico e tem que ser tomado até o final. Mesmo que você passe a doença, você tem que continuar tomando até o final para matar tudo. Então, veja, gente, que os anticorpos, né, eles são esses pedacinhos aqui que são produzidos, né, pelas nossas células de defesa, que são os glóbulos brancos. Então, os glóbulos brancos, eles produzem, né, os anticorpos e eles vão atacar aquilo que o corpo achou estranho. Então, é como se fosse um batalhão, né, um exército de defesa do corpo. Temos também as vacinas, né? Hoje eu passei lá um vídeo na sala, tem esse vídeo falava de algumas vacinas. Quer dizer, começavam, né, a falar sobre as vacinas. Então, o que é uma vacina? Uma vacina nada mais é do que uma parte, né, do vírus, não só de vírus, tem outros organismos também, tem vacina para bactéria, para tudo. Uma parte, né, ou ser vivo todo, ou vivo, ou morto, ou atenuado, que vai gerar uma resposta do nosso corpo. Então, o nosso corpo ele já produz a resposta. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai induzir ele a produzir essa resposta. É o caso da vacina do Covid que a gente tomou há pouco tempo. Né? Então, a gente foi lá, a enfermeira dá a injeção no nosso braço, o que ela está fazendo ali? Ela está injetando o vírus. Aí o nosso corpo detecta, aí ele vai lá e produz a resposta de defesa. E aí fica armazenada, defendendo a gente, né, para caso depois o vírus, né, realmente vivo e potente, quando ele entrar, a gente já vai ter a defesa. Então, as vacinas são fabricadas com micro-organismos mortos ou atenuados ou parte deles. Isso influencia até na resposta que o nosso corpo vai dar. Por exemplo, as pessoas que tomaram, né, a vacina da Oxford, né, a AstraZeneca, elas tiveram reações muito fortes. Eu tive, né, a segunda vez nem tanto, né, a terceira, mas a primeira vez que eu tomei eu tive mesmo, eu fiquei doente, fiquei com febre, fiquei todo dolorido, né? Mas por quê? Porque essa vacina ela é feita com um vírus vivo, que é o adenovírus. Então eles pegam um vírus, modificam ele e botam ele. Então é como se você estivesse ficando doente realmente. O corpo reage violentamente porque você está entrando um vírus no seu corpo. Agora, por exemplo, da Coronavac, ela já era mais fraca. Por quê? Porque a Coronavac era um vírus atenuado. Então, assim, entrava, mas o corpo detectava que estava morto, não tinha uma reação tão forte. Agora, a AstraZeneca era um vírus vivo, então a resposta do corpo era muito forte. Ah, professor, tem uma melhor, outra pior? Não, ambas são boas. Cada uma tem sua tecnologia diferente. Não quer dizer que porque uma dá mais reação, que vai ser melhor ou pior. Não. Tem a Pfizer também. A Pfizer, no caso, ela é de RNA, então ela não é um vírus, ela é o RNA. É uma tecnologia muito nova, né? A tecnologia mais nova foi usada pela Pfizer. A mais tradicional era a Coronavac, né? A Coronavac é a vacina mais tradicional que tem. Aí a mais revolucionária, a mais assim, uma tecnologia nova, né, que é com RNA, era a da Pfizer. Mas ambas, todas, a Coronavac, a Pfizer, aquela lá também da Johnson, ambas fazem o que se propõe a fazer, né? Tinha pessoas escolhendo vacina. Por exemplo, eu estava lá em João Pessoa, né, eu fui tomar a terceira dose. Aí eu cheguei lá aqui uma senhora, né, ela estava com a filha. Aí o pessoal lá da unidade de saúde, né, disse, só tem a Coronavac, só tem a AstraZeneca, né? Aí ela disse, AstraZeneca eu não vou tomar não, eu só quero tomar se for a Pfizer. Aí ela disse, olha, você pode rodar João Pessoa todinho que você não vai achar, não tem nenhum canto aqui. Aí ele disse, eu não vou tomar não, né? Quando ela ia embora, a filha disse, não, bota ela, vai tomar sim, pode fazer o cadastro dela, né? A senhora teve que tomar à força. Aí quando eu fui tomar nela, ela disse, só tem a AstraZeneca. Eu disse, eu tomo qualquer uma, só quero tomar mesmo. Porque assim, só com as 2 doses, né, já dava a imunidade. Só que assim, já estava tendo a terceira, se eu vou logo tomar a terceira, que daqui a pouco vai ser obrigatório tomar mesmo. Então é melhor tomar.
Então, o que que a vacina ela faz? Ela estimula a formação de anticorpos e células que produzem anticorpos com mais rapidez se o organismo foi invadido. Então, o corpo já tem a defesa pronta, o corpo já sabe quem é o vírus, já tem a defesa para ele e rapidinho ele responde. E aí você não adoece. Você pode até ter a doença, porque você pode ter sim, mas ela vai ser mais. É só com 4 meses que vai dar a terceira. Se eu não me engano, tem. Pode ser com 3 meses também, né? Pode ser com 3 meses você pode tomar a terceira. Você tomou qual? Deixa eu olhar aqui os comentários. Eu não sei qual é o cronograma da fase, mas eu acho que assim o Ministério da Saúde está permitindo até 3 meses, né? Mas assim, você pode tomar também após. Você não pode tomar antes, mas você pode tomar após. Por exemplo, se deu os 3 meses, você pode passar mais um tempo, né? O importante é que tome. Sim, gente, tá aí uma coisa. Por exemplo, a vacina, ela tem que ser tomada antes. Sim, o pessoal estava dizendo assim, teve gente que tomou e teve. Mas justamente a vacina, ela não vai te impedir de ter a doença, você pode ter, só que você vai impedir de você o quê? Ser internado, de você vir a óbito, isso que ela vai impedir. Mas ter a doença, você ainda pode ter. Por quê? Porque o corpo ainda vai reagir. Quando o vírus entra, o corpo ainda vai reagir, mesmo ele já tem na defesa. Então, assim, tava rolando, assim, eu tava vendo comentários absurdos, eu vi no YouTube o pessoal é sem noção demais, né? Eu vi vários vídeos no YouTube, o pessoal falava, né? Os vídeos eram corretos, só que embaixo os comentários das pessoas eram absurdos. Eu vi no Instagram também, todo mundo falando que a vacina não funcionava, a vacina era falsa e não é. A vacina só constrói anticorpos. Isso. A vacina, ela meio que faz um teste com você e o seu corpo vai produzir a defesa, mas não impede de você ter. Você pode ter ainda a doença. Só que a questão é que você vai ter mais branda e você vai se recuperar. Só que a vacina é o seguinte, essas vacinas que a gente toma na infância, essas doenças elas praticamente não existem mais. Por isso que a gente não tem a doença. Por exemplo, sarampo, cachumba, rubéola, por que que as pessoas não têm hoje em dia? Porque todo mundo se vacina na infância, então todo mundo já está eliminado. Lembrando que a vacina é um tratamento preventivo, ou seja, você tem que tomar antes. Se você já teve a doença, não adianta tomar depois. Você tem que tomar antes de você ter tido. E temos também o soro. Agora, o soro é diferente da vacina. O soro ele é um tratamento após você ter pegado a doença. Então, o soro, a vacina ela é preventiva, você toma antes, e o soro você toma após você ter tido a doença. Então, se a pessoa for contaminada, né, de alguma forma por um vírus, uma bactéria, uma toxina, por exemplo, picada de cobra, né, você vai tomar um soro. O soro ele é o quê? Ele é um líquido, né, uma substância extraída do sangue de algum animal. Nesse líquido já existem anticorpos prontos contra o vírus, que foram produzidos pelo animal previamente vacinado. É uma defesa, não é uma defesa permanente. Então veja que a vacina ela é permanente. Você tomou ela hoje, ela vai servir para a sua vida toda. Claro que tem umas que você fica tomando um reforço, né, a cada 10 anos. Por exemplo, tem a vacina do tétano, a gente toma ela a cada 10 anos. Eu tomei, né, se não me engano, foi ano passado, foi 2020, eu tomei as 3 doses do tétano e ela dá uma dorzinha, viu? Dá uma dorzinha no braço, você tem uma febrezinha, né? Mas é melhor ter isso do que ter o tétano. E a cada 10 anos você fica repetindo a dose, né? É uma vacina para uma bactéria. O soro não. O soro você toma após você ter a doença. Então você pegou a doença, você corre, se já tiver o soro, você toma. Por quê? Porque o soro ele já vai ter ali os anticorpos prontos. Mas o soro ele não é definitivo. O seu corpo vai usar ali naquele momento, depois ele se acaba. Então olha só como é produzido o soro. O soro, gente, ele é produzido dessa forma. Você vai pegar um animal, normalmente se usa o cavalo,
É porque assim, Jacqueline, esse nome soro é uma palavra bem genérica, né? O que é o soro? É qualquer líquido, é um soro. Aquele soro que a gente toma na veia, né? Nas veias, aquilo ali é água com sal, é água e cloreto de sódio, né? Então, como é que funciona? Ó, eles vão pegar um animal, água e sal, e vão injetar nele alguma coisa, ou um veneno, ou um vírus, ou uma bactéria, alguma coisa. E aí ele vai o quê? O corpo dele vai reagir e ele vai produzir os anticorpos. Não, mas aí você vai, por exemplo, se você tiver com a pressão baixa, se você tiver com a pressão baixa, aí você toma soro, ela aumenta, entendeu? Diferente de você beber, porque beber não vai fazer o mesmo efeito de você tomar nas suas artérias, nas suas veias, né? E aí depois eles pegam o sangue, né, do cavalo, e aí eles separam, né, as células do sangue, as células normais, as células sanguíneas, e também o soro do sangue, que lá vai ter os anticorpos. Por exemplo, quando você leva uma picada de cobra, você corre para o hospital, se possível, saiba qual foi a cobra, ou leve a cobra, e aí eles vão dizer, ó, você levou uma picada de cascavel, então você vai tomar esse soro aqui que é para cascavel, ou esse soro aqui que é para tal cobra, né? Então é importante saber a cobra, ou se não, levar, né? Mas na hora do aperreio, quem ainda vai pegar o bicho para levar. Então é isso, né? Só resumindo o que a gente discutiu, né, nessa aula de hoje, né, e na de semana passada também. Então nós começamos, né, a falar sobre os vírus, né? Os vírus, eles são seres que não possuem células, tá certo? Os vírus não têm células. Dessa forma, eles não conseguem ser independentes, eles não têm vida livre, ou seja, todos são parasitas intracelulares, obrigatoriamente. Todo vírus é parasita. Vou colocar na pasta, Jonathan. Também eles não estão incluídos em reinos e domínios, então o vírus não está em nenhum reino e nem em nenhum domínio. Já se pensou, tem cientista que já propôs criar um reino ou um domínio para os vírus, mas até então não temos oficialmente. Mas ele já tem o quê? Famílias, gêneros e espécies. O vírus tem família, tem gênero e tem espécie, mas acima disso eles não têm. Vimos que um vírus, né, a estrutura dele, ele é formado por uma cápsula de proteínas mais um ácido nucleico, né, um material genético, que pode ser, em alguns vírus, o DNA ou o RNA. Tem vírus que tem DNA e tem vírus que tem RNA. Vimos também as partículas subvirais, né, são partículas mais simples que os vírus, é o caso dos viroides e dos prions. Os viroides são partículas de RNA e os prions são proteínas infecciosas, como é o caso, por exemplo, do prion que causou, né, a doença da vaca louca. E como a gente se defende dos vírus, por meio dos anticorpos que o nosso corpo produz quando é invadido, das vacinas, né, que nos previnem de ter uma doença viral, e também dos soros que a gente vai receber quando a gente já tem alguma infecção, né, seja ela viral, bacteriana, uma picada, uma toxina. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Viajar, pois eu vou no hospital, tomar água com sal. Para infecção e asma, é cavalo também? Não, assim, se você está com infecção, aí o remédio vai ser um antibiótico. Se está com infecção bacteriana, você vai tomar um antibiótico. Asma, você vai tomar um remédio para controlar a asma, né? Normalmente é o quê? Um corticoide ou um antihistamínico, né? O professor vou colocar na pasta. Tá? Já tem a pasta lá, eu já mandei o link para vocês. E naquela pasta, né, todos os materiais estão sendo colocados lá. Pronto, então nós vamos falar agora sobre as doenças virais. A gente vai começar uma parte hoje, né? E aí na próxima aula, semana que vem, a gente continua falando sobre elas, tá? São muitas, mas claro que a gente vai abordar as mais importantes, as doenças mais importantes,
que são o quê? As que afetam a população brasileira atualmente. Então não adianta a gente falar, vamos estudar a gripe espanhola lá em 1918. Não, não interessa mais a gente. Já passou. E foi uma pandemia daquela época. Então a gente vai estudar as doenças atuais que afetam a saúde, principalmente da população brasileira, do Brasil. Então vamos começar aqui. Então, gente, primeiro, né, antes de a gente começar, vamos ver alguns conceitos e algumas palavras que são importantes para o nosso entendimento. Que é, primeiro, né, o conceito de epidemia, endemia e pandemia, né? A gente falou muito nessa época, pandemia, tinha algumas pessoas que estavam dizendo que era epidemia, mas na verdade era uma pandemia. Então, qual a diferença entre esses termos? Uma epidemia, pessoal, é quando uma doença ela surge assim muito rapidamente e ela se espalha e ataca muitas pessoas em uma determinada região. Foi o caso, por exemplo, da dengue aqui no Brasil. Aquilo ali foi uma epidemia. Então, a dengue surgiu, pegou muitas pessoas, mas ela ficou aqui apenas na nossa região. Ela não se espalhou para o mundo todo. Se ela tivesse espalhado para o mundo todo, seria uma pandemia. Tá certo? Então, pandemia e epidemia, elas são muito próximas, mas a pandemia ela tem uma localização, aliás, a epidemia ela tem uma localização mais limitada. Já uma endemia, né, é uma doença que ela já existe naquele lugar, ela afeta um número sempre assim, mais ou menos um número fixo de pessoas, ela fica se mantendo sempre ali, tá? É o caso, por exemplo, da malária, tanto aqui no Brasil, na Amazônia, como também lá nos países da África. É uma endemia. É uma doença que já é comum, sempre tem, sempre vai ter, e normalmente ela é negligenciada. As autoridades não se preocupam muito com ela. E temos também a pandemia. O que é a pandemia? É quando uma doença ela surge de forma súbita e ela se espalha pelo mundo todo, acometendo muita gente e muitos países. É o caso, por exemplo, do Covid-19, da Covid-19, que a gente viveu, né? Que a gente ainda está vivendo, né? Na verdade, não acabou ainda essa pandemia. Tivemos também já várias pandemias de gripe, né? De ebola, de AIDS também, né? A AIDS, quando ela surgiu, ela foi também uma pandemia. O H1N1, né? Que era um vírus também que causava gripe também. Enfim, então, quando uma doença ela tem essa dimensão global, ela é uma pandemia. Temos também, né, o conceito de agente etiológico. O agente etiológico é o ser vivo que causa a doença, é o causador. Por exemplo, qual é o agente etiológico da Covid-19? Era um vírus, né, do tipo coronavírus, que no caso o nome científico dele era SARS-CoV-2. Tá? A Covid é o nome da doença, o causador é o SARS-CoV-2 e ele era da família dos coronavírus. Coronavírus não é um só, são vários, é uma família, é um grupo muito grande. Temos também vetor, né? Vetor é o organismo que transmite a doença. Por exemplo, no caso do coronavírus não tinha vetor, mas, por exemplo, no caso da dengue, né? Da dengue a gente tinha o mosquito, né? O mosquito da dengue. Então, o mosquito da dengue ele era um vetor, ele transmitia a doença. Temos também o reservatório. Reservatório é aquele ser vivo, normalmente é um animal, que ele armazena o causador da doença. Então, assim, normalmente nas florestas você vai ter vários animais que são reservatórios. Só que, assim, a doença está só lá. Aí, se você for para lá e mexer, é que você pega, né? É o caso, por exemplo, da febre amarela. A febre amarela tem os seus reservatórios. E profilaxia é a prevenção da doença, é como se prevenir de uma doença. Por exemplo, qual a profilaxia para não pegar o Covid? Usar máscara, passar álcool em gel, se vacinar, se isolar, né? Então, profilaxias é a forma de prevenir a doença, tá certo? Então, esses aí são conceitos importantes que quando vocês virem algum texto, vocês já vão saber o que significa. Pronto, aqui a gente tem, né, algumas doenças virais, uma lista, né, com algumas doenças virais. Então veja que a gente tem, né, gripe, resfriado, né, até hoje afeta, né, até hoje todo mundo tem, é muito comum.
né? Poliomielite ela foi praticamente extinta, né? Ela não existe mais. Essa doença ela era paralisia infantil, né? Mas graças às vacinas ela foi erradicada, né? Não existe mais. Mas a partir do momento que, infelizmente, a gente está vivendo hoje um movimento anti-ciência, anti-conhecimento, que vocês não podem reproduzir. Já existem pessoas que estão fazendo isso. Por exemplo, tem pais que não querem vacinar seus filhos. Então, assim, eu fico me perguntando onde é que está o cérebro desse povo. Parece até que eles nasceram sem cérebro, né? Porque você deixar de vacinar uma criança. Então, assim, Exatamente, isso não tem nada a ver, né? isso é absurdo, absurdo. Então, assim, tá tendo isso, tá tendo esse movimento. Eu vi até um deputado que ele botou assim, RNA em crianças não, sendo que todo mundo tá cheio de RNA, como se RNA fosse tipo, sei lá, uma bomba, né? O cara é burro, como é que o cara é burro? E mais com um presidente burro desse que a gente tá, aí é pior, né? Porque as pessoas estão sendo burras e tem ainda um cara lá em cima que também é burro, né? Então, tá, a gente não pode cair nessas conversas, né? Quando vocês ouvirem falar essas fake news, não acreditem, é tudo mentira. A vacina ela é uma coisa séria, ela é feita por cientistas sérios que passam a vida todinha estudando. O cara tem 80 anos, nunca errou na vida, aí ele vai fazer uma vacina e vai ser errada? Não. Então, assim, quem faz as vacinas são cientistas, eles são pessoas sérias, eles vivem para aquilo, eles fazem aquilo de forma coerente, de forma íntegra. E outra coisa, uma vacina ela é testada, uma vacina ela não é feita hoje e amanhã ela já vai para as pessoas tomar, não. Ela é feita e ela é exaustivamente testada e ela não causa efeito colateral. Pode sim dar as reações, porque afinal está entrando um vírus dentro de você, mas é uma reação que vai salvar a tua vida, né? Então não pode haver esse tipo de coisa. Foi isso que zoou aqui. Dengue também, né? Pronto, a dengue já foi feita a vacina. Quando eles foram testar, já deu errado, eles já pararam. Mas aí ela já está voltando e talvez esse ano, o ano que vem, ela já esteja no SUS também, né? Mas veja que a epidemia de dengue já foi muito antiga e a vacina ainda não saiu. A vacina ainda está em fase de estudo, né? A do HIV também, né? A do HIV já está em fase de estudo, naquela fase que algumas pessoas já tomam. Outra pandemia também que já tem 40 anos, muitos anos, e agora que veio sair. Então, assim, o cara vai passar 30 anos para fazer uma coisa para te matar. Não, se for assim, ele pega um revólver e mata, muito mais fácil. Uma arma química, uma bomba. Febre amarela, né? Febre amarela ainda tem no Brasil. Febre amarela é assim, normalmente você toma uma vez e se você for viajar aí você toma um reforço. Pronto, eu vi que alguém aí tinha comentado que ia tomar, né? Pronto, se você for viajar, alguém aí for viajar para algum outro estado, né? Principalmente ali centro-oeste, né? O norte também, Pará, Amazonas. Aí você vai e toma a vacina antes de você ir, você toma, justamente porque são regiões que têm uma incidência maior, né? Raiva também praticamente não tem mais. AIDS tem ainda, né? Tem ainda, é preocupante. Por isso que vai sair a vacina. Hepatite tem também ainda no Brasil, tem vários tipos de hepatite, tem vacina também contra alguns tipos, né? Pronto, recentemente eu tomei, acho que eu não sei se vocês já tomaram, eu vou tomar a vacina para hepatite B, né? Você toma, são 3 doses, você toma uma por mês. Em 3 meses você completa o esquema vacinal todinho dela, né? Temos o herpes também, né? Tem herpes genital, herpes labial, né? Você pega pelo beijo, pega pelas relações sexuais também. Covid-19, né, que foi a pandemia que a gente teve, a gente vai falar bastante sobre ele também. Sarampo, rubéola, catapora, cachumba, praticamente não tem mais. Condiloma acuminado, né, o HPV, ainda tem, né, inclusive o SUS oferece uma vacina. Essa vacina quem toma são os meninos e as meninas, né, lá no iníciozinho da adolescência, com 11, 12 anos, é a idade que você toma, né, o HPV você tem que tomar antes de você ter relações sexuais, né, depois que você tem a chance de você pegar é muito alta, né. Rotavirose também, né, tem um rotavírus, mononucleose, febre aftosa, já também não são muito, não tem muito não, né, então a gente vai focar nessas que estão marcadas, né, que estão em negrito, que são as mais importantes, né, as que mais têm uma incidência maior no Brasil. Foi uma coisa aqui que desconectou. Pronto. Então vamos lá, né? Vamos começar com
o Covid-19, né, que é a pandemia que a gente vivia, né, passou esses 2 anos aí, mexeu muito com a vida de todo mundo foi afetado, né, de certa forma, pelo Covid-19, né, ou diretamente ou indiretamente, então todo mundo foi afetado, né, ou teve a doença ou não teve, inclusive até isso gerou muito problema, por exemplo, teve muitas pessoas que desenvolveram problemas psicológicos devido ao isolamento, né? Então, assim, o isolamento era necessário, mas ele acabou também trazendo consequências, né? Eu percebo, por exemplo, que agora o pessoal está bem desanimado, né? Nem se compara antigamente, antes, né, da educação, antes a educação como era e depois, né, do Covid, as pessoas estão mais, eu percebo que vocês estão mais desanimados. É tanto que a gente fez aquelas brincadeiras, né, lá no começo do ano para esquentar um pouquinho, né? Porque o pessoal chegou assim meio frio, meio desanimado. Mas foi justamente por isso, né? Pelo fato da gente ter passado tanto tempo, né, isolado, tanto tempo com medo, tanto tempo se prevenindo. Então, isso também trouxe impactos, né, psicológicos também. Então, os coronavírus, né, são uma família de vírus comuns em muitas espécies de animais, como camelos, gatos, morcegos. Raramente os coronavírus infectam animais, podem infectar pessoas, como é o caso, por exemplo, né, do MERS-CoV e do SARS-CoV. Então, assim, essa família ela é uma família muito grande, tem várias espécies, vários gêneros de vírus, só que eles estão principalmente nos animais. Alguns poucos, afetam tanto os animais como também a gente, mas é raro. O mais comum é que não afete, né? Recentemente, em dezembro de 2019, né, o início de tudo, onde começou tudo, houve uma transmissão de um novo coronavírus, né, que era o chamado SARS-CoV-2. Eles descobriram esse vírus era novo, era um vírus diferente, que causou, né, a pandemia, o qual foi identificado em Wuhan, né, na China, e causou o Covid-19, que foi muito disseminado. Inclusive, surgiu, né, aqueles boatos, foi criado na China. Não, gente, não foi criado na China. O primeiro caso foi detectado lá, mas pode ser até que seja do outro canto a doença. Então não teve nada a ver. Não foi chinês que criou, não foi criado na China e o primeiro caso foi detectado. Nem se surgiu na China a gente não sabe, porque a gente não estava com uma câmerazinha filmando o vírus para saber de onde ele apareceu, né? Então surgiu aí também uma porrada de notícias falsas, né? Teve até algumas pessoas que foram hostilizadas, por exemplo, tinham chineses. Teve relato de chineses que estavam lá nos Estados Unidos e, quando chegava um chinês perto, as pessoas tratavam com preconceito e tratavam com até violência, seja física ou verbal. O que é que tem a ver? O que é que tem a ver uma pessoa que não está nem no seu país com uma doença? Uma doença pode surgir em qualquer país. Isso, teve muita fake news, foi uma porrada de fake news divulgada. E hoje em dia a gente sabe que com a internet, se cria uma notícia falsa, ela espalha para todo canto. Então, o chinês não queria criar. E outra coisa, se eles quisessem, já tem tanta coisa mais perigosa no mundo. Para que criar um vírus novo? Só era pegar um que já tem, uma bactéria mortal que já tem, e espalhar para todo mundo e matar o mundo todo. Era muito mais fácil. Aí você, vou criar um vírus aqui, vou espalhar, vou não sei o quê. Mentira, tudo isso aí é fake. A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, SARS-CoV-2, né? Então, esse é o nome científico do vírus, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas até quadros mais graves. Então, cada pessoa reagia de uma forma diferente. Tinha pessoa que ia ter só sintomas super leves, outras não iam ter nada, e outras iam ter sintomas até mais graves a ponto de ir para o hospital, né? Ficar na ventilação lá, ou até vir a óbito, porque a gente sabe que muitas pessoas vieram a óbito. Eram pessoas que tiveram uma reação muito grave ao vírus, né? O corpo não resistiu e a pessoa acabou vindo a óbito. Então morreu muita gente mesmo. Claro que assim, teve país que morreu mais, pronto, no Brasil morreu muita gente. A gente sabe que morreu muita gente. A gente está em segundo lugar no ranking das mortes. Mas a nossa população é muito grande também. Onde morreu mais foi nos países da Europa do Leste. Ali em Hungria, Romênia, Bulgária, Rússia, a Ucrânia também, morreu muita gente lá. Por quê? Porque lá morreu muita gente proporcional à sua população. Porque lá as pessoas são mais velhas, né? E também os próprios países não são tão bons, não têm um sistema de saúde tão bom. E também as pessoas não estavam respeitando tanto o isolamento, né? Então foi assim, locais onde teve muito caso de morte, mais até do que no Brasil, né?
Ficou em primeiro lugar Estados Unidos, segundo lugar Brasil, mas a gente tem uma população muito grande. E nem na China, né, onde surgiu, não matou tanta gente como matou aqui, ou por exemplo, lá nos Estados Unidos. Então aqui a gente está vendo, né, a estrutura do coronavírus, né, do SARS-CoV-2. Olhando essa figura aí, vocês acham que esse vírus ele é envelopado ou ele é um vírus não envelopado? Envelopado. Isso, é um vírus envelopado. Porque ele tem um envelope de lipídios, né, na sua estrutura, né? Então, hoje aqui ele tem aí o quê, ó? Ele tem o capsídeo, ó. Tem o capsídeo aqui. Aí ele tem a membrana. E ele tem também o envelope, tá vendo? Esse é aí, ó, envelope, é justamente o envelope de lipídios. O genoma dele é de RNA, então o coronavírus ele é um vírus de RNA, então ele não tem DNA, ele tem RNA. É mais comum, né? É mais comum os vírus terem RNA do que terem DNA. Tá? Então aqui é a estrutura, né, aí viral dos coronavírus. Então, de acordo com a OMS, né, cerca de 80% das pessoas normalmente eram assintomáticos, ou seja, ou não tinham sintomas ou tinham pouquinhos sintomas leves. Só que 20% dos casos iam precisar de ter um atendimento hospitalar. A pessoa tinha que ir no hospital, né, fazer o seu atendimento. Por quê? Porque tinha dificuldade de respirar. Ele fazia você ficar sufocado, sem conseguir respirar direito. E 5% das pessoas iam ter que ir para o suporte ventilatório, né? Então, por exemplo, se a gente vê, por exemplo, lá na Itália, lá foi muito ruim porque lá muita gente estava indo e não estava tendo, o sistema de saúde não estava suportando tanta gente doente de uma vez. Então, o que aconteceu? Eles tiveram que dizer não, recusar. Quando eles sabiam que a pessoa tinha chance de morrer, eles nem recebiam. Então, teve muitas pessoas que foram procurar o sistema de saúde e a porta foi fechada na sua cara. Porque tinha muita gente doente e o sistema de saúde não suportava. Por isso que foi importante o isolamento, porque o isolamento foi para ninguém ter a doença, para o sistema de saúde ir se preparando e se criando novos leitos, né, novos equipamentos para poder comportar o tanto de gente que ia ficar doente. Imagine se 200 milhões de pessoas tivessem ficado doentes de uma vez. Não cabia esse povo, né? Mal tem um hospital nas cidades que dirá leitos para receber todo mundo. Então, por isso que teve que haver isolamento. O isolamento era a primeira coisa, antes da vacina, o isolamento era o que salvaria a vida das pessoas. Era uma coisa ruim, mas claro que era uma coisa extremamente necessária. Quais eram os sintomas, né, do Covid-19? Quais são, né, os sintomas? Tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, perda de olfato, né, a pessoa ficava sem sentir o cheiro, alteração no paladar, distúrbios gastrointestinais, cansaço, diminuição do apetite, falta de ar, né, que é chamada de dispneia. Enfim, então veja que ele tinha vários sintomas, mas os sintomas eram principalmente ligados ao sistema respiratório. Era onde o vírus entrava e onde tinha a maior porrada de sintomas eram relacionados ao sistema respiratório. Transmissão. Tocar, né, mãos contaminadas, gotículas de saliva, espirros, tosse, catarro, objetos contaminados, celulares, enfim. Ele é facilmente transmitido. Né? Então, por exemplo, vamos supor que a gente está lá no Orlando, dentro daquelas salas fechadas, né, e liga um ar-condicionado, pronto, lá no laboratório de biologia. Se a gente fechasse, né, o laboratório todinho e ligasse o ar-condicionado, o que o ar-condicionado ele faz? Ele fica circulando o ar preso dentro do ambiente, ele não renova. Então, se alguém chegasse, tivesse o coronavírus, pronto, só na respiração ele ia eliminando, o vírus ficava dançando pela sala todinha e ia espalhar para todo mundo.
Por isso que não pode, né? Tem que abrir as janelas, né? E não pode ligar. Agora, aquele ar-condicionado, eu não sei se está desmantelado ou se foi que desativaram ele por causa dos protocolos de segurança, né? Eu vou até saber depois, porque às vezes aquela sala está muito quente, só as janelas abertas não funcionam. E se eu ficar doente? Se você estiver doente, evitar o contato físico com outras pessoas, né? Principalmente idosos, doentes. Procurar imediatamente, né, as UPAs ou UPS, né, que são as unidades básicas de saúde. Consultar um médico. E assim, tinha pessoas que estavam tendo qualquer coisinha, uma dor numa unha, e já estavam indo para lá, né? Então, assim, o sistema de saúde também teve muita dificuldade. Tinha muita gente fazendo teste, sem nem estar com os sintomas, sem estar com nada. Dava uma dor. Então, assim, deu muita histeria, né? As pessoas tiveram muita histeria também. A histeria aumentou bastante por causa do medo, né? O medo faz as pessoas fazerem isso. Uma vez diagnosticado pelo médico, receba orientações e prescrição dos medicamentos que você deverá usar. O médico pode solicitar exames, inicie o tratamento imediatamente, mantenha o seu médico informado. Isso é para qualquer doença, né? Então, assim, mas o principal era, sem dúvida, a vacina. Era se isolar e esperar a vacina. E agora ela está aí. E todo mundo já tomou e a doença praticamente desapareceu, né? Claro que ainda tem, vez ou outra, tem um caso ali a acolá, mas está tudo voltando, né? Está tudo se normalizando. O setor privado praticamente voltou tudo. A educação está voltando agora, né? Mas eu acho que esse ano ainda vai ser um ano de transição, mas talvez em 2023 volte tudo, né, a ser como era antes, né? Tudo vai voltar. E até as aulas online, né, vão ser. Claro que a gente vai continuar, eu mesmo vou continuar usando as ferramentas e as coisas, né, que a gente aprendeu agora, mas talvez as aulas online, né, se extinguam totalmente, não vai ter mais. Então a gente vai ter apenas o sistema presencial, esse sistema híbrido não vai ser mais, ele vai ser abandonado, né? Mas ele foi útil e serviu para aquele momento que a gente precisou. Pronto, então pessoal, eu vou finalizar essa aula por aqui, tá certo? Então a gente falou hoje só do coronavírus. E aí semana que vem a gente continua, né? E aí a gente fala sobre o restante nessas doenças que estão aqui no material, tá certo? Eu acho que ainda vai dar umas 2 semanas, que essa parte de vírus ela demora bastante. E alguém me perguntou aí, professor, será que a terceira etapa vai aumentar o tempo das aulas ou os dias? Assim, eu acho que eles vão fazer o seguinte, vão aumentar o número de pessoas na sala. Então, por exemplo, se de repente passar a ter 75% da turma, não vai precisar mais dividir em turma A e B. Então, vai mais pessoas e vai todos os dias. Então, ao invés de ir primeiro A, turma A e B, não, eles vão agora o quê? Vai todo mundo num dia só e vai todos os dias. Segunda, terça, quinta e sexta. E talvez depois também venha a quarta, né? Ainda vai ter essa próxima fase, que é a fase... A gente está na fase agora dos 50%. Então, 50% da turma está indo, né? Por isso que tem as duas turmas, porque vai 50% num dia, em 2 dias, né? E 50% vai em outros 2 dias. Aí depois é que aumenta, né? Mas alguém tem alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão? Sim, pessoal, aí conforme a gente foi estudando, uma pessoa me perguntou quando é que a gente ia de novo fazer aula prática. Vírus não dá para ver, então a gente não tem como ter aula prática de vírus. Vírus só dá para ver se for lá, se for lá em São Paulo. Então, não, a gente não vai ver. Bactérias também é muito pequena, não dá para ver também. Naquele microscópio não vê uma bactéria nem aqui nem na China. Mas protozoários, que é maiorzinho, já dá para ver. Então a gente vai ver protozoário e aula. Então assim que a gente estudar protozoários, aí a gente vai ter
a gente vai ter a aula prática, né, sobre protozoários, né, e sobre algas, tá certo? Depois fungos. Aí planta a gente vai ter uma porrada de aula prática, vai ser só toda prática, praticamente. E animal também a gente vai ter algumas aulas práticas, né, para ver tecidos animais. Então a gente vai ter isso aí. Não, não vai ter link não. Prova também não. Quem falou em prova aqui? Quem disse que vai ter prova? Vai ter prova não. Serão apenas por enquanto, né? Talvez mude depois isso, mas por enquanto nós vamos ter apenas atividades, né? E participação, frequência, tudo isso conta, né? Participação, frequências, atividades que a gente está fazendo, tanto presencial como as online, né? Não fiz nenhum online até agora, só teve algumas presenciais, né? Mas tudo vai ser dito como é que vai ser, tá certo? Então não se aperreiem com nota, porque por enquanto não é a nossa preocupação agora não é a nota. Não vai ter prova não, Francelle. Pode sair. Pode sair, pessoal. Até semana que vem. Tchau. Boa tarde aí a todos e até a próxima aula.